Boa noite, meus irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, paz e bem. Hoje é 29 de maio, quarta-feira, um dia de um santo muito especial, muito contemporâneo da nossa época, São Paulo VI, Papa. Vamos conhecer um pouco da vida dele? Ele tem um ensinamento muito precioso sobre os animais. João Battista Montini nasceu em Concésio, uma cidadezinha nas proximidades de Brescia, em 26 de setembro de 1897, no seio de uma família católica muito comprometida com a política e a sociedade. No outono de 1916, entrou para o seminário em Brescia e 4 anos depois recebeu a ordenação sacerdotal na catedral. Foi enviado a Roma para continuar a estudar filosofia na Pontifícia Universidade Gregoriana e Ciências Humanas na Universidade Estadual. Formou-se em Direito Canônico em 1922 e em Direito Civil em 1924. Em 1923, Montini recebeu seu primeiro encargo pela Secretaria de Estado do Vaticano, que o designa a Nunciatura Apostólica de Varsóvia. No ano seguinte foi nomeado minutador. Naquele período participou de perto das atividades de estudantes universitários católicos, organizadas pela FUSI, da qual foi assistente eclesiástico nacional de 1925 a 1933. João Battista Montini foi um estreito colaborador do cardeal Eugênio Pacelli, ao lado do qual permaneceu sempre até quando foi eleito Papa em 1939 com o nome de Pio XII. Foi Montini que preparou o esboço do inútil extremo apelo pela paz que o Papa Pacelli lançou através do rádio em 24 de agosto de 1939, às vésperas do grande conflito mundial. Com a paz, nada se perde. Com a guerra, pode-se perder tudo. Em 1954, João Battista Montini tornou-se repentinamente arcebispo de Milão. Com isto demonstrou o verdadeiro pastor oculto em si, dedicando atenção especial aos problemas do mundo do trabalho, à imigração e às periferias. Promoveu a construção de mais de 100 novas igrejas, lugares apropriados para desenvolver sua missão de Milão, em busca dos irmãos distantes. Dom Montini recebeu antes a púrpura cardinalícia de João XXIII, em 15 de dezembro de 1958, e participou do Concílio Vaticano II, onde apoiou abertamente a linha reformadora. Após a morte de Angelo Roncalli, foi eleito Papa em 21 de junho de 1963, escolhendo o nome de Paulo, com uma clara referência ao apóstolo dos gentios. Um dos objetivos fundamentais de Paulo VI foi dar continuidade em todos os aspectos à obra do seu predecessor. Por isso, retomou os trabalhos do Concílio Vaticano II, conduzindo-os com atenciosas mediações, favorecendo e moderando a maioria reformadora até a sua conclusão em 8 de dezembro de 1965. Mas antes foi anulada a mútua excomunhão, ocorrida em 1054 entre Roma e Constantinopla. Coerente com a sua inspiração reformadora, atuou uma profunda ação transformadora das estruturas do governo central da Igreja, criando novos organismos para o diálogo com os não-cristãos e os infiéis, instituindo o Sínodo dos Bispos e encaminhando a reforma do Santo Ofício. Comprometido com a difícil tarefa de implementar e aplicar as orientações que emergiram no Concílio Vaticano II, Paulo VI deu impulso também ao diálogo ecumênico, mediante encontros e iniciativas relevantes. O impulso renovador, no âmbito do governo da Igreja, traduziu-se depois na reforma da Cúria em 1967. O desejo de Paulo VI de dialogar no âmbito eclesial com as várias confissões e religiões e com o mundo esteve no centro de sua primeira encíclica Ecclesiam Suam, em 1964, e seguido por outras 6, entre as quais a Populorum Progressio, de 1967, sobre o desenvolvimento dos povos, que teve uma ampla ressonância, e a Humane Vitae, de 1968, dedicada à questão dos métodos de controle da natalidade, que suscitou inúmeras controvérsias, até em muitos ambientes católicos. Outros documentos importantes no pontificado de Paulo VI foram a Carta Apostólica 80ª ad Veniens, de 1971, pelo pluralismo do compromisso político e social dos católicos, e a Exortação Apostólica Evangelii Nunciandi, de 1975, sobre a evangelização do mundo contemporâneo. As ideias inovadoras de Paulo VI não se restringiram apenas no âmbito do Vaticano. Ele foi o primeiro Papa a dar início ao costume de fazer viagens, desde a sua eleição ao período conciliar. Remontam suas 3 primeiras viagens, das 9 que durante seu pontificado o levaram aos 5 continentes. Em 1964 foi a Terra Santa, depois a Índia, e em 1965 a Nova York, onde fez um discurso histórico diante da Assembleia Geral das Nações Unidas. Em território italiano, fez 10 visitas pastorais. A aspiração mundial deste Papa pode ser percebida também na obra de maior ênfase do caráter de representação universal do Colégio Cardinalício e do papel central da política internacional da Santa Sé, sobretudo pela paz. A propósito, instituiu o Dia Mundial da Paz, celebrado todos os anos desde 1968, no 1º de janeiro. Ao final do seu pontificado, Paulo VI foi assinalada drasticamente pelos fatos históricos do sequestro e morte do seu amigo Aldo Moro, pelo qual, em abril de 78, fez um apelo às Brigadas Vermelhas pedindo a sua libertação, mas em vão. Paulo VI faleceu quase improvisadamente na noite de 6 de agosto do mesmo ano de 1978, na residência apostólica de Castel Gandolfo, e foi sepultado na Basílica Vaticana. Foi proclamado beato em 19 de outubro de 2014 pelo Papa Francisco, que também o canonizou na Praça de São Pedro em 14 de outubro de 2018. Vejamos agora o que fala Paulo VI sobre os animais. Na audiência geral de 28 de maio de 1969, os animais, também criaturas de Deus, em seu sofrimento mútuo, são um sinal do estigma universal do pecado e da expectativa universal da redenção final, segundo as misteriosas palavras do apóstolo Paulo. Toda a criação anseia ansiosamente pela manifestação gloriosa dos filhos de Deus. Também eles serão libertados da escravidão, da corrupção, para participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. São Paulo VI, rogai por nós. Obrigado pela sua mensagem aos animais e aos protetores. Paz e bem.